E hoje é dia de mais um podcast e eu tô de frente hoje com um cara que usou a oportunidade para chegar num dos maiores padrões hoje. Ele é pai, empresário, educador físico, tá fazendo e terminando o curso de nutrição, é formado em comunicação social, tem 43 anos, 3 filhos, casado. Tô de frente hoje com Pedro Meirelles Lotes, conhecido como Pedro Lotes, o Pedrão. Pedrão, alegria. Prazer é todo meu estar aqui, muito bom, tá? Alegria estar com você Excelente. aqui. Pedrão, ele é um dos caras mais sensatos que eu conheço, além de ser uma pessoa excepcional, é totalmente temente a Deus e é um cara assim, Amém. Que inspira inúmeras pessoas. Amém. Já considero ele mais que amigo também, vários amigos, chefes, trabalham com ele e eu tenho certeza que ele vai agregar muito aqui no nosso podcast, o Rei do Network. Esse podcast ele vem trazendo, inspirando tantas pessoas, Pedro, a poder alavancar e mudar a vida das pessoas de como o poder da conexão pode te levar no além. Às vezes, o lugar onde você está, ele vai te influenciar a chegar em novos lugares que você nunca teve acesso. E eu venho acompanhando sua trajetória aí há muito tempo e falei, ele é o cara que tinha que estar sentado aqui hoje, porque eu vi você uns anos atrás e o Pedro de hoje, ele é hoje o personal dos famosos, dos blogueiros, dos empresários mais renomados do momento. Pedro, como que você faz para administrar tudo isso? Conta um pouco pra gente aí. Cara, é um prazer estar aqui e esse lance de ambiente é uma coisa muito forte. Então, se é para já começar, a gente já começa com a chamada. Os ambientes que você frequenta vão determinar os resultados que você terá. Ponto. Então, a gente já começa com essa chave que eu acho que realmente a minha virada de jogo, a minha virada de cenário foi muito por conta dos ambientes, da frequência, das conexões. Então, acredito muito nesse relacionamento, nessa forma poderosa que é o network. Então, muito legal estar aqui falando sobre isso. E você pode falar que hoje você tem um relacionamento com pessoas que são muito influentes no país todo, empresários, pessoas que fazem mesmo acontecer, tanto no ramo empresarial, financeiro, e você tem um convívio muito próximo com essas pessoas. Essas pessoas, elas te ajudaram a chegar onde você está hoje? Cara, é determinante, né? As conexões que você faz, elas vão poder te ajudar, te alavancar ou te jogar para baixo. E eu acho que o lance do network, porque todo mundo quando vê de fora fala assim, é importante fazer network, as conexões são importantes, mas as pessoas entram para sugar. E o network não é sobre sugar, é sobre servir. Então, antes de ser interesseiro, você precisa ser interessante. Você precisa demonstrar valor. Não adianta você falar, pô, aquele cara ali, ele tem super conexões, né? Então eu vou conectar com ele, porque ele vai me abrir todas as portas. Não é bem assim. E a própria pessoa já fica um pouco retraído, né? Então, não existe relações por interesse. O network verdadeiro, ele é construído de forma genuína. Você serve para depois ser servido. Primeiro você tem que dar o passo, então primeiro você tem que oferecer. Se você está se conectando com uma pessoa de alto valor, você tem que mostrar para ela que você tem valor. Então não adianta você se conectar com uma pessoa de alto valor só querendo sugar dela. Não é assim que as coisas funcionam. Então você tem que reconhecer as suas habilidades e de qual maneira você é capaz de servir e prestar serviço para aquela pessoa que você pretende se conectar. Essa é a regra da conexão. Primeiro você entrega valor, para depois então talvez você extrair valor. A regra é sempre doar primeiro. Já está na Bíblia, né? É mais feliz quem dá. Exatamente. Pedro, e você é formado em educação física, tudo começou quando você decidiu a ser esse profissional. E hoje a gente sabe que a atividade física, ela muda totalmente o seu modo de viver. Você é um exemplo disso e vai contar um pouco de como você era e como você se transformou na mudança corporal com atividade física. Como que tudo começou? Quando você se decidiu, eu vou ser um profissional que vai ajudar as pessoas? Antes de me posicionar como um profissional que ia mudar as vidas das pessoas, eu precisei experimentar o poder da atividade física. Então, você disse que eu sou formado em comunicação social.
Eu me formei em comunicação, mas durante a jornada de comunicação, ao longo dela, eu Então, sofri um processo de emagrecimento. Foi comunicação. Eu passei Você direto chegou a do atuar? vestibular. Não cheguei a atuar categoricamente. Eu trabalhei em televisão, mas tudo em caráter de estágio. Mas eu já entendi ali no 6º período, eu já tinha sofrido toda a jornada de transformação ao longo da carreira de comunicação. Então eu perdi 40 quilos e vi a atividade física transformando a minha mente, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Então a atividade física ela já tinha se incorporado na minha vida, eu estava ali no 6º período. Mas eu sou um cara que não desiste das coisas, não deixa as pontas soltas. Falei, eu já estou no 6º período de comunicação, então eu vou terminar, eu vou me formar na faculdade, porque é um diploma a mais e depois eu vou fazer educação física. Mas eu já tinha, no 6º período, plena convicção de que o que eu queria era poder transbordar no outro aquilo que a atividade física tinha feito na minha vida. Que era a transformação de perda de peso, de melhora de autoestima, de melhora de disciplina, de melhora de mentalidade, de melhora de performance em todas as áreas da minha vida, entendeu? Então, ali eu não tive dúvida. Cara, eu preciso entregar isso para as pessoas. Entendi. E isso foi por meados de quantos anos aí? Tem tempo, né? Tem tempo já, né? Eu formei em comunicação social em 2000. Olha só. E aí eu formei em educação física em 2005. Show. E hoje eu vejo também que você é muito competente naquilo que você faz. A gente só vê resultados e feedbacks positivos. E hoje você também está dentro de uma das maiores redes de academia do Brasil. Foi fácil chegar no patamar que você quis chegar ou você teve dificuldades durante o caminho? Posso ser sincero? Sim. Eu não tive zero dificuldade, porque eu tinha a meta muito bem traçada na minha cabeça. Você já sabia o que Eu sabia que eu queria ser o top 1, eu já sabia que eu queria atender as pessoas do mais alto padrão, eu já sabia que para isso eu precisava me conectar nos melhores lugares. Então, desde o nascimento, né, a gente está hoje numa grande rede do país, mas antigamente ela já era uma outra rede que foi adquirida, né? Teve uma fusão. Mas eu já tinha aquela mira. Tanto que a minha mira era tão acertada que no 4º período da faculdade de educação física eu já tinha entrado nessa empresa fazendo estágio. E de lá entrei, conectei e fiquei. E foi embora. Então eu acho que ali a minha certeza do ambiente certo, ela já estava muito bem delimitada na minha cabeça. Então eu não tive muita dificuldade. Foi pum. Certeiro, né? E eu vi que no processo da pandemia você se reinventou. Você criou um programa, eu acho que você vai contar um pouquinho sobre ele, que eram lives, era coisas de bike. Conta pra gente como que foi isso, porque nesse processo muitas pessoas teve que se reinventar com o poder da comunicação online ali o tempo todo. É muito legal isso, porque eles falam assim, você acabou de perguntar, você nunca exerceu comunicação? Não, mas ela fez parte da minha vida todo o tempo, né? Todo tempo. Eu acho que a pandemia ela foi um momento muito delicado na vida de todo mundo, né? E diante de crises severas, a gente precisa ter consciência de que ou a gente chora ou a gente vende lenço, né? Esse ditado é clássico. E eu vi ali num cenário onde o digital já batia na minha porta há muito tempo, mas eu não dava muita importância para ele. Por quê? Porque eu tinha uma crença de que aquilo era difícil demais. Eu sou um cara um pouco mais velho, não sou um cara da New Generation, então... Instagram, digital, essa coisa não funciona. Mas quando você se viu num cenário completamente lockdown, fechado, as portas fechadas, só te resta isso. Só te resta porque a sua voz vai ser a internet. E mesmo assim, eu ainda tinha uma crença limitante de que o produto que eu era mais excelente não tinha uma escalabilidade na internet, que era a aula de spinning, né? Como eu dei aula de spinning há muitos anos, ali eu aluguei uma bike, fiquei com uma bike em casa. Todo mundo falando, faz a live, faz a live, faz a live. Eu, acho que não dá, não vai dar onda. Aí a galera começou a alugar, eu fiz uma live. Quando eu fiz uma live, eu falei, caraca, parece que eu tô dentro da sala. Me conectei com a galera. Eu vi muita gente alugando bike para fazer sua aula. E ali nasceu o meu entendimento de que a rede digital ela é o poder de escalabilidade infinito. Mesmo num cenário de bike, eu consegui construir um produto, o Indoor Cycle Flix, que era uma plataforma onde as pessoas acessavam para pedalar comigo. Eu fazia 3 aulas por semana, ao vivo, e essas aulas ficavam gravadas, tipo um Netflix. Então a pessoa tinha várias aulas para pedalar. E eu consegui ali, sei lá, acho que eu consegui 400 assinantes em plena pandemia. Então a galera com dificuldade de monetizar... Como é que é o bordão aí do lenço? Ou você... Em momentos de adversidade, uns choram
e outros vendem lenço. Então, se você tem uma clareza de quem você é e do seu valor, você consegue se posicionar para monetizar o seu valor. Seja a internet é só um canal, né? Quando você conhece o seu valor e sabe o que você pode prestar para o próximo, você só precisa modular qual canal você vai estar conectado ali. Aí, no caso da pandemia, foi a internet. E aquilo foi a porta de entrada onde eu vi que realmente ali é um cenário de escalabilidade, ali é um cenário de audiência, ali é um cenário onde o jogo pode mudar e você pode realmente transbordar na vida de inúmeras pessoas. Porque enquanto profissional liberal, a gente bate num teto de horas. Eu não conseguiria ali atender, e eu atendi muitas pessoas durante muito tempo. Eu tinha 38, 40 alunos, eu dava 12, 14, 16 aulas por dia, eu já cheguei a dar. Mas você tem um teto. Na internet você não tem um teto. Você abre a sua audiência sem limites. E aí aquilo, a minha chave virou, meu coração, propósito, meu coração mudou e eu comecei a dedicar 100% para aquele movimento. E você está num período que eu estou observando de mudança constante na sua trajetória aí. Conta um pouquinho dessas mudanças. Eu acho que o ser humano, ele é, em essência, impermanente, né? A gente só precisa entender, aceitar e deixar a clareza levar a gente para os nossos sonhos. Então, quando você tem clareza de onde você quer conquistar, de onde você quer chegar, quem você vai sendo ao longo do caminho pode mudar várias vezes. E quanto mais você consegue se adaptar a novos cenários, a novas roupagens, a nova didática, a nova dinâmica, melhor. Porque se você... É o outro ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva. Exatamente. Pedro, você deve ter enfrentado muitos desafios nessa longa trajetória aí. Você pode compartilhar alguns? Porque muita gente vai ver, mas ele teve oportunidade, ele teve isso, ele teve aquilo, mas ninguém sabe o que você já vivenciou para chegar aonde você está chegando. Cara, muitos desafios. Tem algum? A primeira barreira que acho que talvez tenha sido a mais difícil de quebrar é pelo meu autoconhecimento. Eu sabia do meu potencial, mas eu via muita validação do outro como um ponto de partida. E quando você quer chegar em lugares que ninguém pisou, você precisa abrir mão da validação do outro. Se você tem certeza de onde quer chegar, se você tem certeza do seu valor, se você tem certeza do caminho que você precisa trilhar, a validação do outro, ela não pode ser determinante nas suas atitudes, a não ser que a validação do outro seja da sua base, do seu centro, do seu núcleo mais próximo, no caso, a minha família. Se eu tenho a validação da minha família hoje, eu sou imparável. Todo mundo pode falar contra, pode falar mal, pode jogar pedra, que aquilo não me machuca mais. Mas no início, esse movimento de ruptura inicial, porque toda vez que você se destaca por algo, você vai tomar pedrada de todo lado. Você vai ser zombaria, você vai ser meme, você vai ser chacota. Mas o nome dele, que nome é esse? Pedro Lotz, do nada o cara inventou um nome. Que é isso? Que fotos são essas? Que posts são esses que ele tá querendo que ele tá querendo fazer? O que é isso? Diz que então, são 3 fases, né, Pedro? Primeiro é o julgamento, depois vem as críticas, depois te copiam. Exatamente. Então, assim, essa ruptura inicial foi muito difícil. Eu criei um branding, eu criei um movimento, eu criei um produto, eu criei uma forma... Tava tudo pronto, mas eu tinha dificuldade de implementar, porque a validação do outro me machucava demais. Até um momento em que, para isso, eu fiz a terapia com uma pessoa maravilhosa, Larissa. Ela conseguiu extrair de mim o melhor do meu potencial. E aí esse autoconhecimento, essa clareza de propósito, ela elimina essa validação do outro, repito, que estão fora do seu círculo, para que você possa realmente dar o passo e acelerar em rumo aos seus maiores sonhos, suas maiores conquistas. E a gente sabe que você é um pai de 3 filhos, é casado. Como que você dá conta de administrar tudo isso? Fazer a função pai, ser um empresário, ser empreendedor e ainda dar suas aulas... Eu estava falando sobre isso agora. Um homem com esse tanto de características, né? Essa multifatorialidade... Ele precisa ter um TDAHzinho, assim, no limite ali. Então, eu gosto de ser multifatorial, mas por muito tempo isso me bagunçou demais. A desorganização, ela acaba te atrapalhando. Então, se você não tiver a agenda muito bem controlada e organizada, você se perde no meio dos compromissos. Então, hoje em dia, com a agenda e com controle, eu consigo me dedicar bem em todas as áreas.
não dá para fazer tudo no máximo. Então, eu tive que abrir mão de vários alunos para poder dedicar um pouco mais ao empreendedorismo, um pouco mais para minha empresa e ter mais tempo de qualidade com a minha família. Então, você precisa abrir mão das coisas e aí você vai tendo clareza. Quando você consegue jogar tudo numa mesa e colocar a escala de prioridades, aí você consegue organizar os seus pensamentos e as suas ações. Pedro, e a gente sabe que tá vindo mais coisa aí pela frente. Você pode Para, né? compartilhar alguma coisa que o Pedro tá desenvolvendo que já pode ser contada? Cara, tem algumas coisas nos bastidores, né? Com a equipe, a gente está desenhando ainda alguns produtos, mas a ideia inicial agora é que eu tô querendo abrir para democratizar a experiência que as pessoas devem ter com a atividade física. Então, eu tô com um programa de treinamento mais acessível para que as pessoas possam experimentar e perceber o quanto a atividade física pode mudar a mentalidade também da pessoa e melhorando a estética dela, ela melhora a performance dela em todas as áreas da vida. Então, eu tô criando um programa mais democrático, tô escalando um time, escalando uma equipe para poder atender o máximo de pessoas possível. Você está participando ativamente de eventos, jantares, expondo mais sua imagem com essa nova abertura que você fez para sua vida? Eu acho que é necessário, né? O tempo todo, eu acho que é necessário. Né? A gente não pode ficar dentro do nosso casulo se a gente quer chegar em lugares mais altos. Então, as conexões, fazer parte de eventos, se inserir em lugares exponenciais é fundamental. Tá tudo bem se você quiser ficar dentro do casulo e ter a sua vida e estiver feliz com isso. Mas para as ambições de cada um, as coisas precisam de certas coisas diferentes. E eu acho que se colocar em ambientes pontuais e estratégicos é fundamental. Né? Show. Pedro, e a gente sabe que tem gente que está assistindo a gente que fala: nossa, eu quero dar esse primeiro passo que esse cara deu para esse jogo da virada aí, da chave da virada. Como que eu começo? O que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa que você possa compartilhar para poder ajudar essas pessoas a dar essa virada, que foi o fator para você? O primeiro ponto número 1, clareza do seu propósito e do seu valor. Você precisa saber quem você é para que você possa extrair de si mesmo o seu melhor. Porque tá cheio de pessoas querendo o melhor sem saber quem é, sem saber qual é o valor que ela carrega. Então não dá para você extrair o melhor de algo que você não sabe o que é. Então, ter clareza do seu propósito e do seu valor é o primeiro ponto, é o ponto inicial para que você possa conquistar realmente coisas grandiosas. O segundo é identificar quais são os melhores ambientes que você precisa estar inserido para que você possa conquistar os objetivos que você carrega. E o terceiro é, nesses ambientes, criar conexões profundas que possam estrategicamente alavancar o seu sonho, o seu objetivo, a sua conquista. Perfeito. Outra coisa que eu vi aqui também da sua trajetória é que você falou que está terminando o curso de nutrição. Conta pra gente, mais essa graduação, você acha que vai complementar aí esse combo hoje? Perfeito. Porque eu acho que a tríade de um resultado físico, de performance pleno, ela se ancora em três pontos principais. O primeiro ponto é a inteligência alimentar. Você precisa saber como se alimentar para dar gasolina para o seu corpo para performar melhor. O segundo ponto é a atividade física, é o treino intenso. Você precisa treinar na medida certa para que o seu corpo possa responder numa curva que a gente chama de supercompensação. E o terceiro ponto, que é o pilar que ancora esses dois, é o pilar da mentalidade. Se você não tiver a disciplina, a organização do pensamento e a resiliência de conquistar a cada momento, você se perde no meio do caminho, você perde a jornada, você desiste. Então, quando você alinha esses três pontos, você tem um resultado expresso, você tem um resultado incrível. E eu tinha só um pilar, né? Eu tinha um pilar da atividade física. Falei, cara, tudo bem, é um grande pilar, mas eu preciso de fechar esses 3 pontos. Então, eu fiz uma formação em coaching comportamental para entender como funciona a mente humana. E aí, finalizando agora o curso de nutrição, eu posso também experimentar a parte da inteligência alimentar. Então, eu fecho essa tríade para entregar para o ser humano o máximo da performance dele. Bem interessante. E para quem ainda... Você deve receber muitas pessoas que te procuram a primeira vez. Nossa, aquele cara ali vai me ajudar. A pessoa, ela chega do zero. Como que você transforma, primeiro, o pensamento, né?
parte da onde? Começa como? Deve ter chegado várias pessoas para você. Aquele ali é bom, eu quero ficar assim. Exato. E aí, coloca aquela carga toda em cima de você. Você precisa identificar em qual cenário a pessoa se encontra. É sobre aonde ela está e não sobre a sua competência. A maior competência de um profissional é identificar onde o ser humano que contratou ele está, para que ele possa entregar as ferramentas daquela fase da vida dele. Então, se ela é uma pessoa totalmente sedentária, começando um mundo novo, você tem que entregar menos ferramentas, dar menos tarefas e celebrar micro-vitórias. Porque são nessas micro-vitórias celebradas que a jornada vai se consolidando. Da mesma forma que uma pessoa mais avançada, você tem que usar mais da sua técnica, mais da sua competência profissional para entregar ferramentas do mesmo tamanho da experiência dela. Então, identificar onde a pessoa está, o cenário dela, vai determinar qual é a jornada que você vai implementar na vida daquela pessoa. E isso você consegue identificar claramente? Cara, o feeling depois de 20 anos, você já bate o olho na pessoa, você já vê a jornada inteira dela, você já consegue decifrar cada fase. E nesse percurso todo, desses longos anos aí de trajetória, você lida e dá aula para muitos empresários. Sim. Você acha que o poder da sua ativação com a atividade física muda o cenário dessas pessoas? Cara, eu tenho vários relatos de pessoas que melhoraram o físico e tiveram resultados expressivos na performance profissional. Mas assim, não é um, nem dois, nem três. É praticamente todos os empresários que trabalham comigo tiveram a performance estética e da performance estética alavancou performance profissional. É inevitável, porque a disciplina que você carrega para conquistar um resultado físico, ela te lateraliza facilmente para o resultado profissional. Então você adquire habilidades no físico que são facilmente transmutadas para a sua vida profissional, percebe? E a gente sabe que tem muito empresário aí que está nos assistindo que não pratica atividade física. Primeiro conselho que você dá para essas pessoas aí, Pedro? Você está limitando os seus resultados profissionais sentado no sofá. Olha aí, ó. Pedro, alguma coisa que você queira compartilhar que mudou a sua vida na sua trajetória? Que eu carrego, né? A atividade física é a chave para a performance. Acho que todo ser humano ele tem que praticar atividade física. Ali é um momento exclusivo e é um momento onde a gente tem, nessa era de hoje, a rara oportunidade de viver o momento presente. A gente está sempre conectado ou com as frustrações do passado, daquilo que não deu certo, ou com os anseios do futuro, das coisas que estão por vir. E no momento que a gente entra para treinar ali, para treinar o corpo, você entra num estado que a literatura americana chama de Mind-Muscle Connection. Você tem uma rara oportunidade de sentir o seu músculo, de sentir o seu movimento, de trabalhar em prol de si mesmo dentro do momento presente. Isso é raro na vida de hoje. E quando você se experimenta do momento presente, você desacelera a mente, você desvencilha das frustrações do passado, você desvencilha da ansiedade do futuro e se conecta no momento presente. Então a atividade física, ela tem inúmeros benefícios colaterais ao praticá-la. Eu acho que ela é a chave para a performance de cada um. Olha aí, ó. Então, para você que não pratica atividade física, a chave para quase tudo tá envolvendo... Tá lá dentro. Dentro dela aí, ó. Pedro, outra coisa muito interessante que eu vi também foi que você agora tá muito visado no lado empresarial. Conta pra gente esse novo lado aí. Você criou uma empresa? Como é que foi? Eu tenho a Avante Sempre Limitada. Meu lema sempre foi Avante Sempre, né? A gente precisa estar sempre rompendo, buscando um pouco mais. E aí quando eu fui com o contador, qual vai ser o nome da sua empresa? Eu falei, olha, você tem Avante Sempre. Tem. Então é isso, Avante Sempre Limitada. Nela você trabalha Nela eu trabalho todas as facetas dos serviços que eu presto, né? Principalmente do digital. Então, a minha plataforma de serviços online de bike está lá dentro, a minha plataforma de consultoria online está lá dentro, os estagiários, a equipe de nutricionista, a equipe de treinadores, está tudo lá dentro. Então, eles estão ancorados principalmente no seio do digital. Mas também para essa nova esfera que eu comecei a abrir agora, que eu subi no palco pela primeira vez para palestrar e vi que ele era o meu lugar. Então ela tem também uma veia dos meus eventos empresariais onde eu vou para palestrar.
Foi A em primeira 2024, eu palestra palestrei sua? para 2.000 pessoas num evento do Marcelo Safra, advogado. E quando eu pisei ali em cima e a galera parou para me ouvir, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Então eu comecei desde 2024 a me dedicar um pouco mais nessa área de palestras. Então essa empresa ela cuida dos negócios digitais e dos eventos empresariais que tem acontecido aí ultimamente. Porque a cabeça de um profissional da saúde ela ficou muito limitada a horas. A gente falou do teto, né? Então a gente se vê, enquanto a gente se vê como autônomo, a gente sempre vai delimitar, a gente sempre vai ter um limite. E eu nunca fui um cara que gostou de limites. Então, nesse momento, eu precisei quebrar a crosta do profissional de saúde para que ele saísse lá de dentro um empresário que entendesse que um negócio realmente escalável e exponencial, ele precisa transcender as horas que eu estaria na operação. Olha aí, ó. Então, a gente vê que tem muitos educadores físicos que tá travado só naquilo. E hoje, a gente consegue fazer praticamente uma cadeia. Uma esteira de produtos, Uma né? esteira Você faz de uma esteira de produto, produtos. né? Se você tiver visão, você consegue criar várias coisas diferentes dentro dos seus valores. O Pedro, para daqui 5 anos, o que a gente pode esperar? Cara, um empresário cada vez mais consolidado na área de gestão, na área de delegar, porque foi sempre uma dificuldade muito grande para mim delegar. Eu sempre fui eu presa por um tempo, porque eu faço esse copo, eu pego esse microfone, eu monto seu treino, eu faço aquilo. E aquilo te sobrecarrega. E da mesma forma você vai bater em outro teto. Então eu estou aprimorando essa habilidade de delegar para que a empresa possa crescer. Então o Pedro daqui a 5 anos é um PJ maior do que um PF. Olha aí, ó. Conselho? Conselho? Algum? Alinhamento das 3 vertentes da vida. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Ó, queria ficar a tarde inteira aqui conversando com o Pedro, porque isso daqui é uma caixa de sonhos, de oportunidade, de tudo. Mas o Pedro, ele tá aí hoje, ó, nós vamos colocar o arroba dele aí embaixo, para quem quiser olhar um pouco mais sobre o trabalho dele. O Pedro também é super disponível. E Pedro, um bate-bola, jogo rápido agora pra gente encerrar esse bate-papo nosso aqui. Família. A base de tudo. Dinheiro. Um servo. Filhos. Minha razão, meu propósito. Educação física. Motivo da minha vida. Pedro por Pedro. Um cara autêntico que está cada vez mais entendendo o próprio valor e fazendo esse valor transbordar na vida dos outros. Pronto. Pedro, em algumas palavras, fale ali o que você quer falar para essas pessoas. Toda escolha que você realiza importa. E cada decisão que você toma vai refletir aonde você vai chegar. Você carrega dentro de si um potencial enorme. Saiba trazer à tona sempre as melhores decisões para vir a sua melhor versão. E esse daí, ó, foi mais um podcast com o Rei do Network, a gente recebendo aí o Pedro Lotz aqui hoje. Uma alegria te receber aqui. A gente quer agradecer aí, ó, a nossa patrocinadora Master, que é a Exclusive Seguro, que tem o prazer em servir e ajudar as pessoas com uma das maiores seguradoras aí do país. Pedro, muito obrigado, eu que viu? agradeço, obrigado demais. Valeu. É toda nossa.